Aos 20 anos, e bem no meio de uma semana de provas finais na faculdade onde estudo finanças. Uma área brutal, mas sempre tive um jeito especial com números. Enquanto estou aqui no meu quarto apertado do dormitório, cercada por pilhas de livros e um cemitério de xícaras de café vazias, não consigo parar de pensar no meu aniversário que se aproxima. Minha família planeja celebrar assim que eu finalmente conquistar esses exames. No entanto, as celebrações familiares sempre me deixam com um gosto amargo na boca, porque crescendo sempre me senti como a ovelha negra. Minha irmã mais velha, Beatriz, que agora tem 25 anos, sempre foi a criança de ouro, aquela que meus pais adoravam. Eu era apenas ali uma reflexão tardia. Lembro-me vividamente de uma vez quando eu tinha 8 anos. Era o 13º aniversário de Beatriz, e meus pais deram a ela uma festa enorme e extravagante. Havia um castelo inflável gigante que praticamente engoliu o quintal, um mágico brega tirando coelhos intermináveis de cartolas e um bolo imponente que parecia maior do que eu. Eu estava incrivelmente animada pensando ingenuamente que meu aniversário seria tão grandioso. Mas quando meu aniversário chegou, alguns meses depois, tudo o que ganhei foi um bolo pequeno e patético do supermercado e um par de meias de má qualidade. Tentei desesperadamente não chorar, mas as lágrimas brotaram e escorreram pelas minhas bochechas de qualquer maneira. Minha mãe apenas deu um tapinha na minha cabeça, displicentemente, e disse: "Não seja tão dramática, Sofia, é apenas um aniversário." E foi então que percebi pela primeira vez que eu era diferente, menos importante de alguma forma. À medida que fui crescendo, essa sensação persistente de ser a segunda melhor apenas se intensificou. Beatriz ganhava o iPhone mais novo a cada ano, enquanto eu, a contragosto, herdava os aparelhos antigos e desatualizados dela. Ela exibia roupas de grife enquanto eu ficava com as sobras dela. Quando ela triunfalmente se formou no ensino médio, meus pais compraram um carro novo e brilhante, um conversível vermelho cereja nada menos. Quando eu me formei, tudo o que recebi foi um vale-presente miserável de R$ 25 para a livraria local. Minha avó, porém, ela era diferente um farol de calor em uma casa fria. Ela sempre me tratou como se eu fosse verdadeiramente especial. Quando eu, animada, contei a ela que queria estudar finanças, o rosto dela se iluminou. "Você tem uma cabeça boa, Sofia", ela disse com um brilho nos olhos. "Você vai longe." E agora ela insistiu em organizar a celebração do meu 20º aniversário. Ela até deu aos meus pais vários milhares de reais para que isso acontecesse. Fiquei totalmente chocada quando soube. Meus pais geralmente ignoravam meus aniversários como se fossem inconvenientes, insignificantes, mas não ousaram discutir com a vovó. Eles apenas pegaram o dinheiro e me disseram secamente para me concentrar nos meus exames. Não pude deixar de ouvir Beatriz tendo um acesso de raiva monumental sobre isso. "Porque ela ganha uma festa grande." Ela choramingou, sua voz escorrendo ciúme. "Eu realmente poderia usar esse dinheiro para aquela viagem à Europa que eu tanto queria fazer." A vovó acalou rapidamente sua voz como aço. "Cale-se agora, Beatriz. Todo mundo te mima como está. Eu não acabei de te dar R$ 10.000 para o aluguel e você ainda está morando em casa." Beatriz ficou em silêncio depois disso, com uma expressão carrancuda no rosto. Não pude deixar de sentir uma pequena pontada de satisfação presunçosa. Então, aqui estou eu, estudando para o meu último exame. É amanhã e então estarei finalmente livre. Livre da pressão sufocante da academia e, mais importante, livre para celebrar meu aniversário livre, para me sentir especial por uma vez. No dia seguinte, saí do meu último exame, sentindo como se um peso colossal tivesse sido tirado dos meus ombros cansados. Meus colegas tagarelavam animadamente sobre seus planos para o verão, mas tudo em que eu conseguia pensar era na minha iminente celebração de aniversário. Enquanto voltava para o meu dormitório solitário, meu telefone zumbiu incessantemente com mensagens. Meus amigos da faculdade, que Deus os abençoe, estavam me desejando um feliz aniversário adiantado, sabendo que eu estaria voltando para casa em breve. Pareceu bom ser lembrada, mesmo que fosse apenas por pessoas que eu conhecera por apenas alguns anos. Feliz quase aniversário. Minha colega de quarto, Isabela, chamou alegremente, enquanto eu entrava em nosso espaço compartilhado apertado. Pronta para a grande festa de família. Assenti tentando reunir alguma aparência de entusiasmo. Sim, deve ser interessante. Isabela levantou uma sobrancelha cética. Você não parece muito animada. Tudo bem. Suspirei, jogando-me dramaticamente na minha cama estreita. É que minha família. Eles não são exatamente do tipo caloroso e afetuoso, sabe? Especialmente quando se trata de mim. Mas sua avó organizou tudo isso certo. Isabela apontou razoavelmente. Isso deve valer alguma coisa. Verdade, admiti um lampejo de esperança acendendo dentro de mim. A vovó sempre foi diferente. Ela realmente parece gostar de mim.
Enquanto eu arrumava desordenadamente minha mochila desgastada para a viagem para casa, não conseguia me livrar de uma sensação incômoda no fundo do estômago. Era uma mistura turbulenta de esperança. Esperança de que, por uma vez, meu aniversário seria verdadeiramente especial. E um pavor profundo e inquietante de que, de alguma forma, tudo daria horrivelmente errado. A longa viagem de ônibus para casa pareceu ainda mais longa do que o normal, minha mente vagando implacavelmente para o que me esperava. A casa estaria festivamente decorada, haveria um bolo decente. Meus pais realmente pareceriam felizes em me ver. Enquanto eu subia a familiar entrada da garagem, respirei fundo e firme. A casa parecia normal. Nenhum balão colorido balançando na brisa, nenhuma serpentina alegre, adornando a varanda, nada para indicar que uma celebração era iminente. Mas talvez eles estejam mantendo tudo lá dentro, pensei otimista, tentando desesperadamente me agarrar a um fiapo de positividade. Empurrei a porta da frente, chamando mãe e pai e cheguei. A casa estava estranhamente silenciosa, silenciosa demais para um lugar que supostamente estava se preparando para uma festa. Franzi a testa, deixando minha mochila pesada sem cerimônia ao lado da porta e seguindo para a sala de estar mal iluminada. Meus pais estavam lá sentados rigidamente no sofá, parecendo estranhamente desconfortáveis, quase culpados. Não havia absolutamente nenhum sinal de preparativos para a festa. Oi, eu disse confusão, e uma crescente sensação de desconforto rastejando em minha voz. Onde estão todas as, você sabe, coisas de aniversário? Minha mãe e meu pai trocaram um olhar furtivo que fez meu coração despencar como um peso de chumbo. Sobre isso, Sofia? Meu pai começou sua voz estranhamente distante. Nós decidimos não organizar sua festa de aniversário. Pisquei, certa de que eu havia entendido mal. O que mais? A vovó deu dinheiro para isso. Gaguejei, minha voz tremendo ligeiramente. Nós demos o dinheiro para a Beatriz viajar. Minha mãe interrompeu suavemente, evitando meu olhar. Ela e o namorado voaram para o Havaí alguns dias atrás. As palavras insensíveis me atingiram como um golpe físico, tirando o ar dos meus pulmões. Senti meus olhos começarem a arder com a familiar e indesejada picada das lágrimas. Vocês... o quê? Mas era para o meu aniversário. A vovó deu para o meu aniversário. Meu pai encolheu os ombros displicentemente, não encontrando meus olhos devastados. A Beatriz precisava de férias. Você entende, não entende? Eu não conseguia acreditar na audácia do que estava ouvindo. Entender não, pai, eu absolutamente não entendo. Era para ser minha festa de aniversário, eu convidei pessoas, o que eu devo dizer a elas? Nós já cuidamos disso, disse minha mãe, seu tom frio e desdenhoso. Ligamos para todos e dissemos que você estava com problemas na faculdade e que a festa foi cancelada. Eu fiquei ali o choque inicial, rapidamente cedendo a uma raiva ardente e branca. Vocês mentiram para ele sobre mim, como puderam fazer isso. O rosto do meu pai endureceu em uma máscara familiar de desaprovação. Já chega, Sofia. Você precisa aprender a nos obedecer e parar de ser tão egoísta. Egoísta? Quase gritei a palavra à minha voz, rachando com descrença e dor. Como estou sendo egoísta? Era meu aniversário, minha festa. Justo então, a porta da frente rangeu. Virei-me esperando desesperadamente que fosse a Beatriz de volta cedo e milagrosamente sentindo-se culpada por uma vez. Em vez disso, vi minha avó entrar, seus olhos penetrantes imediatamente se estreitando, enquanto ela observava a cena tensa. O que diabos está acontecendo aqui? Ela exigiu, sua voz perigosamente afiada. Onde está a festa? Olhei para meus pais esperando com um senso mórbido de antecipação para ver como eles tentariam se safar disso. Eles hesitaram, atrapalhando-se com palavras patéticas. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não há festa, vovó, eu disse, minha voz tremendo com uma fúria mal contida. Eles deram o dinheiro que você enviou para a Beatriz para uma viagem ao Havaí em vez disso. O olhar no rosto da minha avó era algo que eu nunca havia presenciado antes. Era uma mistura aterrorizante de fúria e profunda decepção, e estava tudo direcionado aos meus pais totalmente sem espinha. Isso é verdade. Ela exigiu, sua voz tremendo de raiva. Meus pais nem conseguiam encarar seu olhar penetrante. O silêncio vergonhoso deles era toda a confirmação de que ela precisava. A vovó virou-se para mim, sua expressão severa, suavizando-se com uma onda de compaixão. Sofia, querida, ela disse gentilmente, mas com firmeza. Arrume suas coisas. Você vem comigo. Eu não precisei ser avisada 2 vezes. Enquanto eu corria para o andar de cima para jogar algumas roupas desordenadamente na minha mochila, eu podia ouvir claramente a voz da minha avó baixa e perigosamente zangada, enquanto ela finalmente desabava sua fúria sobre meus pais completamente merecedores. Eu não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era inconfundível.
Quando desci, a vovó estava esperando perto da porta, o rosto com uma linha sombria. Sem uma única palavra aos meus pais atônitos, saímos da casa e entramos em seu carro luxuoso. Enquanto nos afastávamos, a barreira finalmente se rompeu e eu deixei as lágrimas fluírem livremente. 20 longos anos de me sentir não amada e indesejada vieram à tona em uma torrente de dor. A vovó estendeu a mão e apertou minha mão trêmula. Não se preocupe, querida. Ela disse, sua voz surpreendentemente gentil, mas firme. Vamos resolver isso. Você merece muito mais do que isso e é hora de alguém finalmente te mostrar isso. A vovó nos levou para a sua magnífica casa de 2 andares aninhada, nos pacíficos arredores da cidade. Enquanto entrávamos na longa e sinuosa entrada, ela se virou para mim com um brilho determinado nos olhos. Esta pode não ser a festa que você esperava, Sofia, ela disse com um pequeno e reconfortante sorriso. Mas vamos celebrar seu aniversário de verdade. Uma vez dentro de sua casa quente e convidativa, a vovó imediatamente pegou o telefone. Observei com total espanto enquanto ela pedia o que parecia ser comida deliciosa o suficiente para alimentar um pequeno exército, tudo para entrega expressa. Espero que esteja com fome, ela disse com uma piscadela travessa ao desligar. Teremos um verdadeiro banquete a caminho. Enquanto esperávamos as delícias culinárias chegarem à vovó, agitou-se em sua cozinha espaçosa, tirando sua porcelana mais fina e talheres brilhantes. Ofereci-me para ajudar, mas ela gentilmente me afastou. É seu aniversário, querida. Ela insistiu, seus olhos cheios de afeto genuíno. Apenas relaxe. Então, me sentei à sua grande mesa da cozinha, observando-a trabalhar com uma sensação de gratidão perplexa. Depois de alguns minutos de silêncio confortável, não pude conter a pergunta que me corroía a alma há anos. Vovó? Comecei minha voz pequena e hesitante. Por quê? Porque eles não me amam. Ela pausou em seus preparativos, virando-se para me encarar com um olhar profundamente triste em seus olhos gentis. Por um longo momento, ela pareceu estar lutando com algo profundo dentro dela. Então, ela suspirou suavemente e sentou-se à minha frente, estendendo a mão para gentilmente pegar a minha. Oh, Sofia! Ela disse, sua voz cheia de uma vida inteira de compreensão não dita, suponho, que é hora de você saber a verdade. Meu coração começou a disparar um nó de apreensão, apertando em meu peito. A verdade sobre o quê? A vovó respirou fundo e firme. Seus pais. Eles não queriam que você nascesse. As palavras devastadoras me atingiram como um golpe físico. Senti o ar sair dos meus pulmões como se tivesse sido socada. O quê? Eles pensaram que a Beatriz era suficiente. A vovó continuou, sua voz gentil, mas firme. Mas eu os convenci a ter você. Sua mãe... Ela teve uma gravidez muito difícil. E o nascimento foi complicado. Ela quase morreu. Senti novas lágrimas brotarem em meus olhos, uma onda de culpa me invadindo. Então é minha culpa. Não. A vovó disse com força, seu aperto na minha mão se apertando. Não, Sofia, não é sua culpa de forma alguma. Essas coisas acontecem às vezes. Mas sua mãe, ela tentou te evitar depois disso. E seu pai e a Beatriz, eles seguiram o exemplo dela. Eu fiquei ali totalmente atordoada, as peças de um quebra-cabeça de toda uma vida, finalmente se encaixando, formando uma imagem desoladora. Todos esses anos, eu sabia instintivamente que algo estava terrivelmente errado, mas eu nunca, em meus piores pesadelos, imaginei esse nível de rejeição. Justo então, a campainha tocou, anunciando a chegada da nossa tão esperada comida. Enquanto a vovó foi pegá-la, eu sentei ali tentando processar a revelação que acabara de receber. As poucas horas seguintes passaram em um borrão surreal. A vovó e eu devoramos uma quantidade ridícula de comida deliciosa e ela me entreteve com histórias hilárias e comoventes de sua juventude, conseguindo de alguma forma me fazer rir, apesar do peso esmagador em meu coração. Conforme a noite avançava, percebi que estava relaxando lentamente, realmente aproveitando meu aniversário pela primeira vez em uma eternidade. Enquanto terminávamos as últimas fatias decadentes de bolo, o telefone da vovó tocou. Ela olhou para o identificador de chamadas, depois para mim com um brilho travesso nos olhos. É sua irmã, ela disse com um toque de diversão na voz. Vamos ver o que ela tem a dizer. Assenti uma curiosidade mórbida me dominando. A vovó colocou o telefone no viva voz. Alô? A voz de Beatriz soou parecendo em pânico e estridente. Vovó, por que meu cartão de crédito está bloqueado? O que está acontecendo? A voz da vovó estava calma e controlada quando ela respondeu. Olá, Beatriz. Vejo que você finalmente descobriu que há consequências para suas ações. O quê? Que ações do que você está falando? A voz de Beatriz estava aumentando de tom beirando a histeria. Seu comportamento e o de seus pais tem sido absolutamente vergonhoso.
A vovó disse com firmeza, sua voz como um aço polido. Pegar dinheiro destinado ao aniversário de sua irmã para seus próprios desejos egoístas, estou profundamente desapontada com todos vocês. Houve uma pausa tensa. Então a voz raivosa de Beatriz voltou cheia de ressentimento. Ah, qual é, vovó? A mamãe e o papai fizeram a coisa certa me dando esse dinheiro. A Sofia não precisa de uma festa grande e extravagante. Você é apenas uma velha louca e... Já basta. A vovó interrompeu, sua voz como um estalo de chicote. Já ouvi tudo o que precisava ouvir. E com isso, ela desligou o telefone decisivamente. Olhei para ela arregalados e sem palavras. Vovó, você realmente bloqueou o cartão dela. Ela assentiu um sorriso satisfeito em seus lábios. Sim, e as contas de seus pais também. É hora de eles aprenderem a se virar sozinhos. Como que por um comando, o telefone começou a tocar novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrava claramente o número dos meus pais. A vovó ignorou completamente, voltando-se para mim, como se nada extraordinário tivesse acabado de acontecer. Agora, então, ela disse alegremente como se não tivéssemos acabado de lançar uma bomba financeira em toda a minha família imediata. Que tal planejarmos o resto da sua semana de aniversário? Os dias seguintes que passei com a vovó foram como um belo sonho, um contraste nítido e bem-vindo com o pesadelo de toda a vida que tinha sido minha existência. Pela primeira vez em meus 20 anos, eu me senti verdadeiramente amada, verdadeiramente valorizada e verdadeiramente apreciada por quem eu era. Fizemos compras, visitamos museus fascinantes e simplesmente desfrutamos da companhia reconfortante uma da outra. Mas como acontece com todas as coisas boas, nosso tempo juntas, eventualmente teve que chegar ao fim. E logo era hora de eu retornar ao meu dormitório solitário e enfrentar a perspectiva assustadora das aulas de verão. Enquanto eu desfazia minhas malas cansadamente em meu quarto pequeno e impessoal do dormitório, meu telefone zumbia incessantemente. Olhei para ele vendo uma enxurrada de notificações raivosas, chamadas perdidas e mensagens virulentas, dos meus pais e de Beatriz. Com um suspiro profundo e cansado, sentei pesadamente na minha cama e comecei a rolar pela enxurrada digital. A primeira mensagem era da minha mãe. Sofia, você precisa falar com sua avó agora mesmo. Isso é completamente inaceitável. Em seguida, veio a exigência igualmente enfurecida do meu pai. Nós somos seus pais. Você nos deve sua lealdade. Faça-a desbloquear nossas contas imediatamente. As mensagens de Beatriz eram ainda mais venenosas, cheias de acusações odiosas. Sua pirralha traidora. Era isso que você queria, arruinar tudo para nós. Estamos presas no Havaí por sua causa. Resolva isso agora. Senti minhas mãos tremerem incontrolavelmente enquanto lia suas exigências de autopiedade e direito. A pura audácia que eles possuíam para exigir minha ajuda depois dos anos de negligência emocional e sua última traição era desconcertante. Respirei fundo e firme e digitei uma resposta concisa. Isso é entre vocês e a vovó. Não vou me envolver. Por favor, não me contatem sobre isso novamente. Enviei e em seguida prontamente bloqueei todos os números deles. Mas a frágil paz não durou muito. Eles começaram a ligar de números diferentes e desconhecidos, deixando mensagens de voz cada vez mais desagradáveis, cheias de exigências desesperadas e de insultos cruéis. Durante uma ligação particularmente viciosa, que atendi por engano, as palavras venenosas da minha mãe me cortaram mais fundo do que qualquer ferida física. Sua lixo ingrata. Ela cuspiu sua voz escorrendo puro ódio. Eu nunca deveria ter dado à luz você. Eu deveria ter feito um aborto em vez disso. Aquela foi a gota d'água. Terminei a ligação e bloqueei todos os números pelos quais tentaram me alcançar. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu me encolhia em posição fetal na minha cama, as palavras horríveis da minha mãe ecoando incessantemente em minha mente. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça nos meus estudos tentando desesperadamente afogar a dor roedora e a pontada persistente de suas palavras cruéis com a exigente carga de trabalho de livros e tarefas. Ocasionalmente ligava para a vovó buscando consolo e força em sua voz calma e confiante. Como você está, querida? Ela perguntava, seu tom sempre caloroso e genuinamente preocupado. Estou bem, vovó. Eu respondia tentando parecer muito mais forte e mais composta do que realmente me sentia. Apenas me concentrando nas minhas aulas. Essa é minha garota, ela dizia, o orgulho evidente em sua voz. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Nunca os deixe te atingir. Suas palavras inabaláveis eram um bálsamo suave para meu espírito ferido. Enquanto meus próprios pais e irmã haviam revelado suas verdadeiras e feias cores, a vovó havia se tornado minha rocha inabalável, meu porto seguro e inesperado nessa tempestade turbulenta.
Era um dia de outono, cerca de 2 meses depois do desastroso fiasco de aniversário. Eu estava andando pelo movimentado campus universitário, minha mente completamente preocupada com um próximo e exaustivo exame de finanças, quando de repente ouvi alguém chamar meu nome. Clara! Virei-me instintivamente e congelei. Lá correndo em minha direção, com um sorriso deslumbrante, quase perfeito demais, estava Lucas, o agora ex-namorado da minha irmã Beatriz. O mesmo Lucas que estivera desfrutando do luxo no Havaí, cortesia do meu dinheiro de aniversário roubado. Ele estava tão convencionalmente bonito quanto sempre, e eu não pude deixar de notar os olhares invejosos de outras garotas enquanto ele se aproximava com confiança. Antes que eu pudesse sequer formular um pensamento coerente, ele me envolveu em um abraço surpreendentemente apertado. Fiquei ali rígida e totalmente confusa enquanto ele se afastava, ainda exibindo aquele sorriso charmoso e treinado. Lucas, o que no mundo você está fazendo aqui? Consegui gaguejar, aquilo ciente dos olhares curiosos que estávamos atraindo. Eu realmente esperava encontrá-la. Ele disse sua voz suave e aveludada como seda cara. Podemos conversar a uma cafeteria perto do campus. Cada instinto dentro de mim gritava para dizer não, para correr na direção oposta o mais rápido que minhas pernas pudessem me levar. Mas contra meu bom senso, uma curiosidade mórbida, uma necessidade desesperada de entender a estranha reviravolta dos acontecimentos me dominou. Ok, concordei hesitantemente, mas não posso ficar muito tempo. Enquanto nos acomodávamos em um canto tranquilo e isolado da movimentada cafeteria, Lucas se inclinou para a frente, sua expressão geralmente descontraída, de repente mudando para uma de intensa seriedade. Clara, ele começou seu olhar inabalável. Preciso te dizer algo incrivelmente importante. Eu me preparei esperando totalmente alguma mensagem complicada da minha família manipuladora. O que ele disse em seguida, no entanto, me pegou completa e totalmente de surpresa. Eu quero namorar você. Ele disparou, estendendo a mão sobre a pequena mesa para pegar a minha. Vou deixar a Beatriz por você. Eu encarei minha boca literalmente aberta, completamente e totalmente sem palavras. O que, Lucas? Do que diabos você está falando? Você está com a minha irmã. Ele balançou a cabeça veementemente, seus olhos intensos nunca deixando os meus. Eu sou apaixonado por você há muito tempo, Clara. Eu estava namorando a Beatriz apenas para ficar perto de você. Sei que parece absolutamente louco, mas é a pura verdade. Enquanto ele falava suas palavras inacreditáveis, minha mente disparou tentando desesperadamente dar sentido a essa situação totalmente sem sentido. Lucas nunca havia mostrado o menor indício de interesse romântico por mim antes. Na verdade, ele sempre parecia mal registrar minha existência quando estava perto de Beatriz. Algo incrivelmente suspeito estava definitivamente acontecendo aqui. Decidi entrar no jogo para ver o quão fundo esse bizarro buraco de coelho ia. Forçando um sorriso tímido e hesitante, eu disse: Uau, Lucas, isso é muito fofo. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que você se sentia assim. O rosto dele imediatamente se iluminou, claramente encorajado pela minha resposta cuidadosamente elaborada. Sério? Então, o que você acha, você? Você nos daria uma chance. Fingi considerar cuidadosamente sua proposta ultrajante. Então disse lentamente: Isso é muita coisa para absorver. Posso ter um tempo para pensar nisso. Talvez pudéssemos nos encontrar novamente. Em uma semana. Claro. Lucas concordou ansiosamente, seus olhos brilhando com o que eu só poderia supor que era adoração fingida. Leve o tempo que precisar, Clara. Eu esperarei por você. Depois que ele finalmente foi embora, permaneci na cafeteria, tomando lentamente meu café, agora frio, revirando o encontro totalmente bizarro em minha mente. Não conseguia me livrar da sensação persistente de que essa súbita e dramática declaração de amor estava de alguma forma inextricavelmente ligada à decisão decisiva de minha avó de cortar financeiramente minha família tóxica. Mas como? E o que exatamente Lucas esperava ganhar com essa farsa incrivelmente transparente? Eu mal havia saído da cafeteria, minha cabeça ainda girando com a inacreditável confissão de Lucas, quando meu telefone zumbiu insistentemente no meu bolso. O nome da minha irmã Beatriz piscou com raiva na tela. Com um suspiro profundo e cansado, atendi relutantemente. Sua vadiazinha traiçoeira! A voz de Beatriz gritou pelo alto-falante, o volume puro me fazendo estremecer. Como você pôde fazer isso comigo? Instintivamente, afastei o telefone da minha orelha, minha paciência finalmente se esgotando depois de semanas de assédio implacável. Beatriz, do que diabos você está falando? Não se faça de boba comigo, sua desculpa patética de irmã. Minha própria voz tremia com uma mistura potente de raiva e descrença. Você, destruidora de lares. Antes que ela pudesse cuspir mais de suas acusações venenosas, eu a interrompi, minha voz fria e dura. Cale a boca agora e realmente explique o que está acontecendo ou vou desligar.
Houve um breve momento de silêncio atordoado do outro lado, antes que Beatriz finalmente falasse novamente, sua voz tremendo, com uma raiva crua e não adulterada. Lucas acabou de terminar comigo, ele disse. Ele disse que vai namorar você em vez disso, como você pôde. Senti como se tivesse levado um soco físico no estômago, a inesperada de suas palavras me deixando momentaneamente sem fôlego. O que, Beatriz? Juro, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. Ah, não se faça de inocente. Ela cuspiu sua voz, pingando sarcasmo amargo. Aposto que você está absolutamente emocionada com isso. Não está bem, adivinhe, irmãzinha? Ele só está atrás de você por causa do dinheiro da vovó. Minha mente girou, tentando processar esta última revelação chocante. Dinheiro da vovó, do que diabos você está falando? Beatriz soltou uma risada áspera e sem humor. Ah, você não sabe. Bem, deixe-me te contar, irmãzinha. A vovó está nos cortando completamente do testamento dela, mamãe e papai, e ela está deixando tudo para você. Apoiei-me pesadamente em uma parede de tijolos próxima, sentindo-me subitamente tonta e desorientada. Mas, por que ela faria isso? Porque ela finalmente descobriu o brilhante plano da mamãe e do papai, disse Beatriz, sua voz carregada de ressentimento e autopiedade. Eles realmente entraram com um pedido para que ela fosse declarada mentalmente incompetente, para que pudessem assumir o controle de todos os bens dela, mas a velha bruxa de alguma forma descobriu. Uma onda de náusea me invadiu. Eles o quê? Você me ouviu, Sofia? Beatriz zombou. E agora estamos todos completamente sem nada, exceto você, é claro, a anjinha perfeita. De repente, as últimas e horríveis peças do quebra-cabeça se encaixaram. Então era por isso que Lucas, de repente, havia declarado seu amor eterno por mim. Era tudo por causa do dinheiro da vovó. Bingo! Beatriz confirmou minha percepção, não dita sua voz escorrendo veneno. Dê um prêmio à garota Deus, aquela velha vil. Espero que ela... Não ouse terminar essa frase, Beatriz. Eu a interrompi, minha própria voz perigosamente fria. Honestamente, não sei quem é pior nessa situação totalmente nojenta. Você e nossos pais patéticos por tentarem roubar da vovó ou Lucas por ser uma cobra tão transparente, vil e mercenária? Beatriz ofegou genuinamente chocada com meu surto incomum. Como você ousa? Não, Beatriz, retruquei minha voz tremendo com justa fúria. Como ousam todos vocês? Vocês são todos absolutamente desprezíveis e eu nunca mais quero falar com você, Beatriz. Nunca mais me ligue. Com a mão trêmula, desliguei o telefone, lágrimas quentes picando meus olhos, um potente coquetel de raiva e profunda mágoa ameaçando me dominar completamente. Como minha própria família podia ser tão cruel, tão inacreditavelmente gananciosa, com as mãos trêmulas, disquei rapidamente o número da vovó. Ela atendeu quase imediatamente, sua voz um bálsamo reconfortante em meio à minha turbulência emocional. Sofia, querida, tudo bem? Respirei fundo, ofegante. Vovó, acabei de descobrir sobre... bem tudo. A herança. Mamãe e papai tentando te declarar incompetente. É verdade. Houve uma breve e significativa pausa do outro lado e então, surpreendentemente, a vovó riu suavemente. Ah, minha querida, eu estava me perguntando quando você finalmente saberia sobre todo esse drama ridículo. Sim, é tudo verdade. Ela então prosseguiu, recontando toda a inacreditável história à sua voz, cheia de uma fascinante mistura de diversão e profunda decepção. Você deveria ter visto o rosto deles quando a comissão do tribunal apareceu na minha porta. Convidei-os para o chá, respondi a todas as suas perguntas bobas. E até fiz alguns quebra-cabeças de sudoku bastante desafiadores para provar completamente minha acuidade mental. Não pude deixar de sorrir fracamente, imaginando as expressões totalmente perplexas no rosto dos meus pais. Então, o que aconteceu? Bem, a vovó continuou. Eles saíram bastante satisfeitos que eu estava perfeitamente sã, é claro. A afirmação totalmente ridícula de seus pais foi prontamente rejeitada. Depois disso, bem, eu não tive absolutamente nenhuma outra escolha a não ser proteger meus bens e, mais importante, você, de sua ganância insaciável. Deixei a casa para eles, mas o resto, bem, tudo isso vai para você, minha querida. Senti-me completamente sobrecarregada por seu amor e apoio inabaláveis. Vovó, eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer uma única palavra, Sofia. Ela respondeu gentilmente. Apenas me prometa que vai usar isso com sabedoria. Quero que você assuma-se empresa um dia para construir sobre tudo o que criei. Eu prometo, vovó. Eu disse, minha voz, embargada pela emoção, nunca vou decepcioná-la. Depois daquela conversa que mudou a minha vida, mergulhei nos meus estudos com um renovado senso de propósito e uma determinação feroz. Meus pais e Beatriz, se eu pudesse sequer chamá-los assim, tornaram-se completos estranhos para mim. Bloqueei resolutamente todos os seus números, ignorando completamente suas tentativas cada vez mais desesperadas e manipuladoras de entrar em contato.
Eles finalmente haviam mostrado suas verdadeiras e feias cores, e eu não queria absolutamente mais nada a ver com eles. Uma semana depois do meu encontro totalmente bizarro com Lucas, ele realmente apareceu novamente, exatamente como havia prometido. No entanto, seu sorriso confiante, quase arrogante, vacilou visivelmente quando ele viu o olhar frio e duro nos meus olhos. Clara, ele começou suavemente estendendo a mão para pegar a minha mais uma vez. Recuei como se tivesse sido queimada puxando minha mão bruscamente. Poupe-me, Lucas. Eu cuspi minha voz cheia de desprezo não disfarçado. Eu sei tudo sobre seu esqueminha patético. Você e minha irmã absolutamente merecem um ao outro. Vocês são ambos igualmente vis e repugnantemente mercenários. Sua fachada cuidadosamente construída desmoronou instantaneamente, revelando o feio desespero por baixo. Você está cometendo um grande erro, Clara. Ele zombou, sua voz subitamente desagradável. Você é uma completa tola por recusar um cara como eu. Não pude deixar de rir, um som áspero e sem alegria. Um cara como você. Você quer dizer um patético caçador de fortunas sem bússola moral alguma? Não obrigada, Lucas. Acho que vou passar. Enquanto ele se afastava irritado, senti mais um peso pesado levantar dos meus ombros cansados. Eu estava finalmente livre. Livre de suas mentiras manipuladoras, livre da constante sensação de total inadequação que me atormentava há tanto tempo. Nos meses preciosos seguintes, a vovó me tomou completamente sob sua proteção, ensinando-me pacientemente todos os intrincados detalhes de como administrar uma empresa de milhões de reais com sucesso. Passamos inúmeros fins de semana analisando relatórios financeiros complexos, engajando-nos em discussões estimulantes sobre estratégias de negócios intrincadas e planejando meticulosamente um futuro brilhante e independente. Você tem uma mente notavelmente perspicaz para negócios, Clara. Ela costumava dizer, seus olhos brilhando com orgulho genuíno. Você vai fazer coisas absolutamente grandiosas. Pela primeira vez na minha vida, finalmente me senti verdadeiramente valorizada, verdadeiramente amada e verdadeiramente vista por quem eu era. A dor profunda de perder meus pais tóxicos e minha irmã igualmente terrível ainda persistia uma dor surda no meu coração, mas estava gradualmente sendo ofuscada pela alegria crescente de finalmente encontrar meu próprio lugar no mundo. Um lugar onde eu não era apenas aceita, mas verdadeiramente amada. Esta história ilustra poderosamente a importância de reconhecer e valorizar seu próprio valor independentemente de como os outros, especialmente a família, possam tratá-lo. Ela destaca a força que pode ser encontrada em lugares inesperados e o impacto profundo do amor e apoio genuínos. Em última análise, enfatiza que a verdadeira família nem sempre é definida por laços de sangue, mas por aqueles que verdadeiramente o veem, valorizam e acreditam em você. Não tenha medo de criar sua própria família escolhida e de se afastar de relacionamentos tóxicos, por mais difícil que possa parecer. Seu bem-estar e felicidade são primordiais. Quais são seus pensamentos sobre a jornada de Sofia? Você já experimentou uma situação semelhante? Compartilhe seus comentários abaixo. E se você gostou dessa história, por favor, curta e assine nosso canal para mais narrativas envolventes.